A paz, Senhor. Amém. Aproveitando que estamos de pé, vamos fazer a leitura novamente. Eu vou ler o versículo tema, se encontra em 2 Tessalonicenses 5 e o 18. Amém? E diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Podemos dizer amém. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra é uma palavra muito gloriosa. Estava estudando e falei assim: deixa eu dar uma meditada no tema, porque tem muita coisa boa nessa carta de 1 Tessalonicenses. E é algo muito assim, é um conselho que Paulo deu à igreja de Tessalônica: em tudo dai graças. Só que aqui está escrito que em tudo dai graças. Não está escrito aqui por tudo dai graças. Está escrito em tudo dai graças. E eu fiquei pensando, mas por quê que não é por tudo dai graça, e sim em tudo dai graça? Porque não precisa haver um motivo para que a gente possa dar graças a Deus. Né? Não precisa ter um motivo para que a gente seja grato a Deus. Ele está dizendo em tudo. Então não tem uma condição. Em tudo nós devemos dar graças a Deus. Não é eu vou dar graças, eu dou graças porque Ele me abençoou, me deu algo, me deu uma casa, me deu dons espirituais. Não, em tudo. Não tem uma condição. Paulo disse aos Tessalonicenses: vocês devem em tudo dar graças ao Senhor. Damos graças porque o Senhor morreu por nós. Damos graças porque estamos em meio ao deserto. Damos graças porque estamos passando por uma tribulação. Em tudo vamos glorificar a Deus, agradecer a Deus por tudo, em tudo, em tudo. Não há, é porque Ele me abençoou hoje, então eu vou lá para agradecer ao Senhor. Não, abençoando ou não, fazendo ou não, Ele continua o mesmo. Então em tudo eu devo dar graças a Deus. Glória a Deus. E Paulo, nessa epístola, ele levou o Evangelho aos Tessalonicenses. E a gente lendo, meditando, estudando, a gente vai ver que é um povo que abriu o coração, recebeu a palavra, estavam sedentos, sabe? Não conheciam a Jesus. E o Evangelho foi anunciado, foi apresentado Jesus Cristo. E eles abriram o coração, foram impactados por aquela palavra, por aquela apresentação. E de bom grado receberam a Jesus. E a palavra foi fazendo um efeito, foi trabalhando uma transformação, foi movendo algo diferente. Então quem conhecia os Tessalonicenses começaram a observar e notar algo diferente. Houve uma conversão no sentido em que eles estavam vendo. E o estralo foi dado. Vai dizer os estudiosos que eles passaram a ser conhecidos, passaram a ser referência naquela região. Porque outrora eram de um jeito e agora estavam diferentes. E aí começou a vir a indagação, o questionamento: por que é que eles estão diferentes? O que foi que aconteceu com os Tessalonicenses? O que foi que aconteceu em Tessalônica? Glória a Deus. Porque eles estavam de um jeito e agora se notava uma mudança, se notava uma transformação, se notava algo diferente. Eles convergeram no caminho qual estavam indo. Então eles passaram a ser perseguidos, porque eles queriam mais e mais saber de Jesus, conhecer de Jesus e se achegar a cada vez mais ao Senhor Jesus. Viver a mudança, viver aquela coisa gostosa que eles haviam conhecido, que foi apresentado a eles. Então Paulo, ele dá várias orientações. Tão grande foi a obra que a perseguição também foi muito grande.
Paulo não conseguiu ficar mais em Tessalônica. Teve que ir embora para ver se amenizava um pouco a situação para os tessalonicenses, para que ficasse mais ameno, porque todos conheciam Paulo, sabiam. Ele, antes perseguidor, agora passou a anunciar, a ser seguidor de Cristo. Então precisou se ausentar. E os irmãos continuaram buscando, continuaram perseverando na presença do Senhor. Porém, como a perseguição era muito grande, havia várias dúvidas. Como nós, quando muitos nasceram em berço, outros aceitaram a Jesus, nós também, quando aceitamos a Jesus, não o conhecíamos e passamos a conhecer. Então a sede é grande, a vontade de se aproximar de Deus é grande. Não é? Eu lendo isso aqui, eu falava, Jesus, assim como aconteceu comigo, também os tessalonicenses estavam naquele primeiro amor, naquele afã de querer saber mais, de querer se aproximar, de conhecer os mistérios de Deus, de viver um amor, de viver a palavra. E Paulo falando, irmãos, é necessário que vocês perseverem cada vez mais. As lutas virão, as perseguições, elas não vão cessar, pelo contrário, elas vão aumentar, mas permanecer firmes, servir ao Senhor de todo o vosso coração, meditai na palavra, exercitai o amor, vos suportando uns aos outros, tendo paciência, consolando-vos uns aos outros. Eu falo assim, Jesus, eu meditando, como eu chorei quando eu li essa epístola. Falei, Jesus, são coisas muito simples, mas palavras de poder. Quem sabe, muitos aqui, quem sabe não. O Evangelho foi pregado a pessoas que roubavam, que matavam, que mentiam, que não pagavam impostos, que sonegavam. Pessoas como nós que estavam ali em Tessalônica. E eles conheceram aquele que muda tudo, muda a história, muda o ser humano. Louvado seja Deus. Eles estavam vivendo esse amor, esse relacionamento com Deus. E Paulo preocupado, querendo estar ali, para poder ensinar, para poder pegar no ombro, para dizer, vocês não estão sozinhos. Cristo continua sendo o mesmo. As tribulações, elas existem, mas aquele que nos chamou, Ele é fiel para nos garantir a vitória. Não é o fim. Quem sabe, meu Deus, Paulo chorava. Paulo, Silas, Timóteo, como vamos fazer para ir lá? Mas nós não podemos ir lá, nós estamos impedidos de estar com os nossos irmãos que conheceram ao Senhor, que estão com fome, que estão sedentos, que querem a palavra da verdade, que querem transformação da vida. Aleluia! E eu pedindo assim, o Senhor nos faz viver novamente isso. Porque às vezes por menos nós não temos paciência. Não temos paciência com aquele que talvez é um pouquinho mais fraco de entendimento, sabe? Aquele que é um pouquinho mais vagaroso para poder entender, aquele que recorre muitas vezes no erro. Ah, mas eu estou cansado de falar. Só que aqui eu vi um servo de Jesus que não se cansou, irmão, que não desistiu. Quando ele diz assim, rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes com todos.
que sejam impactados os ouvidos. Que a palavra penetre, Senhor. Que eles entendam o mistério do Evangelho, o mistério do teu amor. Que esta palavra faça diferença. Em tudo, dá graças. Ele falou assim: regozijai-vos sempre. Quer dizer, é necessário ter a alegria, porque o choro é grande, é forte, é muito. A perseguição. Tem hora que a gente fala assim: mas eu não sofri isso quando eu não tinha Jesus. Parece que eu aceitei Jesus, o trem virou pro meu lado. Não é assim? Ai, parece que o trem não cessa, Jesus. Mas quanto mais eu oro, mais eu quero chegar perto do Senhor, mais eu quero fazer a tua vontade, mais tribulação vem para cima de mim. E ele disse assim: regozijai-vos sempre. Aleluia. Regozijai-vos sempre. Alegre. Alegre. Está doendo, mas eu estou feliz. Busquemos nos alegrar. Olha só o que ele fala. E ele diz: orai sem cessar, porque para entender o mistério da palavra, o mistério de Deus, é só orando, é buscando a Deus. E assim ainda tem dificuldade nosso cérebro para entender muitas coisas. E tem coisas que a gente vai entender muito tempo depois que passou. E ele diz assim: e dai tudo da graça. E ele diz: não extingais o Espírito. Olha que coisas maravilhosas. Porque sem isso a gente não consegue romper. Chorando, com saudade, querendo estar perto, mas não podendo estar. Querendo olhar nos olhos como nós estamos nos olhando. Querendo que o dia passe, que vai saber que vai ter um horário que nós vamos estar juntos, para nos olhar, para nos abraçar, para nos saudarmos, para nos cumprimentarmos, para ouvir cada um sendo usado naquilo que o Senhor chamou. Ele queria viver esse momento com a igreja de Tessalônica, e estava impossibilitado. Então, que nós façamos, irmãos, dessas orientações que Paulo deu à igreja, que nós tenhamos esse cuidado de fazer para com as nossas vidas, no nosso meio. Porque olha só, gente, ele diz assim, ó: em tudo dai graça, é o tema escolhido. Mas olha só o que vem depois. Por que é que tudo devemos dar graça? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a vontade de Deus. Olha que forte. Por que é que eu devo dar graça em tudo? Porque esta é a vontade de Deus. Aleluia. É a vontade de Deus. Se eu e você queremos agradar a Deus, então vamos dar graça em tudo, porque esta é a vontade. Não, eu, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Tenho certeza que quando eles ouviram alguém lendo esta carta, eles não ficaram normais. Não pode ficar normal, não pode ficar normal. Não pode ficar normal. Porque quando a gente lê um negócio, sabe, movimento assim dentro da gente, eu não consigo ficar normal, eu choro, meu Deus, como é que é? Eu queria estar lá ouvindo, eu queria ver quem estava lendo. Com certeza começaram a chorar, com certeza ficaram, sabe, saciados por terem aquela palavra. Não estavam esquecidos, pastor Donizete. Deus enviou alguém, preparou alguém para escrever para eles, para tomar conta deles. E ali estava alguém lendo.
lendo aquela palavra, lembraram de como aceitaram, como foi no começo que ouviram Paulo falar. Nosso Deus é fiel. Bem que Paulo falava, Ele é vivo, Ele é poderoso. Olha só, Ele fala com a gente, mesmo que está sendo lido, mas como se Ele estivesse aqui. É a mesma coisa. Sentiram-se abraçados, sentiram-se cuidados. E com certeza foram renovados para caminhar mais uns dias na presença de Deus, para suportar as aflições, para suportar as perseguições. Então, irmãos, em tudo demos graças ao Senhor. Aleluia. Mas por que, irmã Alexandre? Porque o Senhor nos diz que essa é a vontade de Deus. Está feliz? Na graça. Aleluia. Está chorando? Glória a Deus. Na graça. Em tudo, da graça. Acordei e dou graça. Estou doente e dou graça. Eu agradeço a Deus que nos salvou, que enviou seu Filho para morrer por nós. Em tudo demos graças ao Senhor. E assim eu agradeço essa rica oportunidade. Glória a Deus. Aleluia.